Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Fala galera, paz e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre a primeira carta de Pedro, aquele que é conhecido como o príncipe dos apóstolos. Pedro, ele era uma das 3 colunas da igreja, e dessas 3 colunas ele se tornou o grande líder da igreja primitiva. Para você ter uma noção, enquanto o nome do apóstolo Paulo aparece por 162 vezes no Novo Testamento, o nome de Pedro aparece por 210 vezes. Quando Pedro escreveu esta carta, ele não estava só, mas ele estava à companhia do evangelista Marcos e também de Silvano, conforme você pode ver no finalzinho do capítulo 5 desta carta, onde ele vai mencionar os seus companheiros. Esta carta, segundo historiadores, ela foi escrita no ano 65. Isso porque no ano 64 a cidade de Roma ela foi incendiada e o imperador romano Nero ele acusou os cristãos de terem colocado fogo na cidade de Roma. E isso fez que desencadeasse uma grande perseguição aos cristãos. E aqui nós encontramos o teor de toda esta carta, que é o sofrimento. Uma nota dessa carta é que a palavra sofrimento ela aparece por 15 vezes nesta carta. E Pedro ele vai exortar os irmãos a não abandonarem a fé diante do sofrimento, porque Deus tem preparado para nós uma grande esperança, a vida eterna. Por isso, em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai dizer que nós devemos testemunhar a nossa fé. E ele vai dizer, antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão à vossa esperança a todo aquele a que pedir. Então Pedro, ele vai exortar os irmãos que mesmo diante da perseguição e até mesmo no extremo do martírio, que nós não devemos renegar o nome de Jesus Cristo, mas nós temos que estar prontos a dar razão à nossa esperança, Jesus Cristo, a todos aqueles que nos pedirem. E para isso, Pedro vai exortar os irmãos trabalhando alguns temas principais da doutrina do cristianismo. O primeiro tema que nós vamos abordar é o sofrimento e a morte de Cristo. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, Pedro vai retomar um texto do servo sofredor, profetizado por Isaías no capítulo 53. E no finalzinho do versículo ele vai dizer assim: carregou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Então, debaixo da redenção de Jesus Cristo, ele vai trabalhar algumas doutrinas principais do cristianismo. Nós vamos ver no capítulo 1, Pedro trabalhando sobre o tema do novo nascimento, a redenção pelo sangue de Jesus. Ele vai exortar que nós temos que ter consciência que nós não fomos comprados nem pelo ouro e nem pela prata ou coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele vai meditar sobre a ressurreição de Cristo, sobre a volta de Jesus. Portanto, nós podemos compreender que a primeira carta de Pedro, ela é cristocêntrica. Então Pedro, ele apresenta Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte de cruz e a glória de ressurreição como um protótipo para a imitação de todo cristão, que pelo testemunho de vida nós somos chamados a configurar a nossa vida à vida de Jesus. Em 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 1, ele vai dizer assim: já que Cristo sofreu em sua vida corporal, vós também deveis armar-vos com esta convicção.
Aquele que sofreu em sua carne rompeu com o pecado. Assim ele viverá o restante de sua vida na carne, guiado não por paixões humanas, mas pela vontade de Deus. Então nós somos chamados a configurar a nossa vida à vida de Cristo. E a partir desta espiritualidade, a imitação de Cristo, nós devemos pautar todos os nossos relacionamentos afetivos e sociais. Pedro, trabalhando sofrimentos por ser cristão, ele vai dizer, direcionando os membros da comunidade, como devemos relacionar em nossas famílias, como devemos relacionar diante dos irmãos e como devemos viver na comunidade. Para concluir, esta carta ela traz uma grande exortação para os cristãos de todo o tempo. Talvez os versículos que eu vou ler agora sejam os versículos mais conhecidos desta primeira carta de Pedro, a exortação contra o demônio. E convido você a pegar 1 de Pedro, no capítulo 5, nos versículos 8 ao 10. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Aqui nós podemos fazer uma síntese de todo o esboço dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Primeiro o sofrimento e depois a glória. Não existe vida eterna sem cruz. No próximo estudo nós estaremos meditando a segunda carta do apóstolo Pedro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!